Bom, meus amigos, tudo ok, tudo beleza? Douglas Motoboy aqui, falar um pouquinho aí, pessoal, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Antes de mais nada aí, a gente sabe que cidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, são cidades de uma topografia meio complicada, né? São morros, bairros em bairros formados em montes, em morros, então é um pouco complicado essa questão aí. A gente sabe que tem chovido muito. Quando chove, chove muito forte. Quando faz calor, faz muito calor. A gente sabe que um dos dois culpados, na minha opinião, é o ser humano, com essas queimadas e desmatamento, né? E também essa questão aí bagunça totalmente a natureza, né? Tem gente que fala, pô, é o fim do mundo, tal. Não. Eu acredito muito no relógio, né? O relógio da meia-noite. E penso dessa maneira, de que o ser humano tem feito essa bagunça com muito desmatamento, interesse em madeira, né? Interesse em terras, em áreas, né? Principalmente no Nordeste, a Amazônia. Então, eu penso assim, é culpado do ser humano? Sim, é culpa do ser humano, principalmente aqueles que vão construir lá no pé do morro, lá no meio do morro, ou no topo do morro lá em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Então a gente fica pensando assim, como é que a pessoa, às vezes, tudo bem, é necessidade e tal, as pessoas às vezes não tem uma condição de comprar em um local melhor, acaba surgindo a oportunidade ali, a pessoa vai lá, compra ou troca e se muda para um lugar de risco, um local de risco. 200 milímetros de água aí equivale a 60 centímetros de mais ou menos aí de água acima do nível normal. Então ela vai encharcando o morro, começa os deslizamentos. São 69 pessoas em meio a esse risco aí. Mais de 20 pessoas já são confirmados os óbitos, inclusive crianças. É muito triste, né? E o segundo culpado na minha visão, na minha mente, é justamente os governos. O governo, não tem como Douglas Motoboy não falar do governo, né? Douglas Federal, o governo federal, os governos dessas cidades e também as prefeituras não se atentaram para quê? Para fazer com que a Defesa Civil cumprisse o seu papel, que é prevenir, né? A Defesa Civil ela é acionada quando o pau tá quebrando já. Agora, quando para prevenir é complicado, né? Então a gente vê que a Defesa Civil ela é um serviço que não tem muita utilidade para prevenção, né? Ela é um órgão que tem ali seus componentes, seus importantes secretários, e todos eles fazem parte desse sistema da prefeitura, que quem acompanha meus vídeos sabe que são um sistema corrupto, né? Seus funcionários têm seus salários fixos, não ganham incentivos, não ganham nada mais por metas de prevenção de acidentes em morros, em pontes, né, em rodovias, em quedas de árvores. A Defesa Civil ela tem esse treinamento, tá, pessoal? Quem não sabe, a Defesa Civil ela é mais era para ser mais prevenção do que ir até o local quando já aconteceu a tragédia, né? Você vê que no meio daquela tempestade, aquelas 4 horas de chuva direto, chuva forte, cadê a Defesa Civil? Só veio aparecer depois do desabamento, depois das coisas terem acontecido, né? Então é muito triste. Infelizmente, você, todos nós estamos no meio dessa corrupção, desses governantes, desse sistema da Defesa Civil que não funciona por culpa dos governantes, porque não tem incentivo, não tem aquele negócio, né? O pau quebrou lá, aciona a Defesa Civil. Agora, quando é para prevenir, cadê ela? Né? Ir lá, avaliar, numerar as casas e falar, gente, vocês estão em risco aqui, vocês têm que sair. Mas nós vamos para onde? A prefeitura que tem que dar jeito. A prefeitura, o governo federal principalmente, dá apoio para as famílias saírem desses locais, né? Os predinhos, construir predinhos, fazer moradias, para que essas mortes sejam evitadas. As pessoas perderam tudo, perderam eletrodoméstico, perderam os móveis, perderam roupa, perderam tudo, suas casas, né, caíram. Então, aí a gente pensa como é que a pessoa
Então eles perderam tudo, mas e quem perdeu a família toda? Teve uma casa lá que a família toda foi corrompida pela terra, pelos destroços das construções, entendeu? Então, quer dizer, eu deixo aqui a minha opinião. Meto o pau, velho, nos governos atuais, na esquerda, tá? Nesse sistema corrupto que corrompe tudo aí, ó. Quem paga é o povo, com a vida, com a perca de famílias, com a perca de bens, com uma vida que a pessoa tem que morar no morro, lá em cima no morro, para poder achar um lugarzinho para pôr sua família dentro de casa e se proteger e cuidar do seu dia a dia. As pessoas não têm segurança, né? O governo não podia deixar isso existir. A gente sabe que Minas Gerais é uma cidade que tem muitos campos abertos, quando essa época de chuva assim, ela se prolonga mais em Minas Gerais, na zona da mata, também em Brumadinho, que teve aquela outra tragédia, e também no Rio de Janeiro também. Quando vem desastre no Rio de Janeiro, velho, isso é louco, mano. Quantas pessoas nós já perdemos? Seres humanos perdendo a vida por culpa de irresponsabilidades dos governos, principalmente das prefeituras, né? Então é isso, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve, dá uma olhada no meu canal, tem bastante coisa boa, proveitosas, coisas que são de livre arbítrio para quem quiser dar sua opinião, comentar. Eu não estou aqui em busca de inscritos, estou em busca de interação, tá, pessoal? Quero interagir com vocês. Mostra aqui sua opinião, dá seu like para me dar uma força. E tamo junto. Douglas Motoboy metendo pau nos governos aí, que mais uma vez são culpados pelas tragédias que acontecem com a fúria da natureza. A culpa é do ser humano e dos governos que não dão apoio e nem prevenção para que essas coisas não aconteçam. Principalmente lá, no outro vídeo lá eu falei da Enel, né? Da Enel, que é uma empresa que o governo está interessado, ó. Entendeu? Por que não romperam o contrato ainda com a Enel? Porque ó, estão mordendo em multas de milhões e bilhões de reais. Entendeu? Então é essa corrupção que eu e você somos vítimas. Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.